Boa tarde a todos, todas, irmãos e irmãs da nossa Escola Jesus Cristo. Hoje, dia 25 de novembro de 2021, estamos aqui reunidos para mais um estudo, mais uma reflexão do grupo Irmãos de Célia Lúcius. Um trabalho que acontece todas as tardes, às terças, quartas e quintas, na nossa escola, nesse momento ainda de forma virtual, mas buscando estarmos irmanados em pensamentos, em sentimentos. Lembramos sempre aos amigos, aos queridos irmãos da nossa escola, aos amigos que assistem, que coloquem um copo de água para que nesse momento os benfeitores amigos possam se aproximar, possam trazer os benefícios de que necessitamos. E hoje a página que nos coube aqui foi uma página muito bonita, uma página difícil para todos nós, e é uma página de Valdo Vieira, recebida por Valdo Vieira, uma página de André Luiz. E o título Sugestões. Essa mensagem está no livro Sol nas Almas, um livro que nós estamos estudando aqui na parte da tarde, no grupo Irmãos de Célia Lúcius. É um livro lindíssimo de André Luiz, mas um livro que todos nós, como todos de André Luiz, todos nós temos como um desafio, né, a entender, a compreender, a estudar e a refletir sempre. O texto será lido agora antes da oração inicial, e em seguida eu vou trazendo alguns comentários, algumas reflexões, e com certeza que todos nós nesse momento vamos estar reunidos, né, em pensamentos, e como os nossos pensamentos podem se envolver nesta hora, e assim os nossos benfeitores possam nos iluminar os pensamentos, trazer as inspirações que são do alto, não nossas. E André Luiz nos diz, no texto, na mensagem titulada Sugestões: arrastarás os pés ao invés de movimentá-los se te imaginas carregando chumbo. Se julgas que os braços doem, ei-los que se mostram magoados, qual se estivessem realmente contundidos. E ele continua: entretanto, mesmo quando os pés e mãos sofrem prejuízos manifestos pelo assalto de afecções articulares, se te convences de tê-los robustos e livres, podes claramente manejá-los sem empeço. Sugestões vagam daqui para ali e invadem-nos a emotividade, principalmente através do olhar e da audição. Em todas as províncias da atividade humana, requisitando-nos a emotividade ou chamando-nos a atenção. Razoável considerar, contudo, que apenas a autossugestão assume bastante importância para nós, de vez que, se recolhemos a ideia que se nos insufla nessa ou naquela ordem de assuntos, passamos de imediato a valorizá-la e até supervalorizá-la com os recursos de nossa imaginação. E daí em diante é impossível estimar até que ponto lhe suportaremos a atração e a influência. Torna-se necessário compreender que és a
única autoridade capaz de permitir ou não permitir o trânsito desse ou daquele pensamento nas vias da alma. Seleciona, pois, as opiniões, os juízos, as lembranças, os temas e os informes que te alcancem através de conversações, leituras, espetáculos, apelos e entendimentos, joeirando incessantemente o campo íntimo na experiência cotidiana. Cada inteligência é um centro de ação atuante e fermentiva na coletividade. Se não aprendemos a usar o crivo da razão para reter o bem e alijar o mal, somos suscetíveis de cair na função de joguetes da perturbação e das trevas sem perceber. 90% dos processos obsessivos que conturbam a humanidade se instalam pelas brechas morais dos que fogem instintivamente à responsabilidade de viver, em nada se incomodando com a escolha de atitude perante as pequeninas ocorrências do dia a dia. Semelhantes irmãos nossos costumam abrir liberalmente as portas do coração para o mal, desde que o mal apareça melífluo, e cerram-nas desavisados ao bem, porque o bem surge sem os berloques da fantasia, e com isso complicam-se e complicam os outros, estabelecendo infortúnio e discórdia. Não nos iludamos, ninguém pode atender a todos os chamamentos que nos acenam. Ninguém consegue acertar sem analisar. Lembremo-nos de que o próprio Jesus afirmou certa vez não vir trazer a paz, mas a divisão. Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Diariamente é preciso dividir as sugestões que o mundo nos oferece, subtraindo as que não servem, somando as que demonstrem proveito justo e multiplicando-as para que tenhamos estrada limpa e visão segura ao levantamento do mundo melhor. André Luiz. Vamos então fazer a oração, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, nosso divino amigo, aqui nos encontramos, Senhor, em nossa escola Jesus Cristo, reunidos neste instante, todos nós em sintonia, em vibrações, tentando torná-las homogêneas em pensamento, em sentimento, para que possamos alcançar o que vem de Ti, o que emana do alto, dos nossos benfeitores, amigos, incansáveis a nos insuflar os pensamentos, os sentimentos mais ternos, mais puros, mais doces, que possamos absorvê-los, acolhê-los, compreendê-los, que possamos, Senhor, neste instante, refletir em torno desta mensagem de André Luiz e observar que sugestões andam à nossa volta,
em nossos pensamentos, quais absorvemos, quais devemos deixar de lado. Pedimos, Senhor, que nos inspire, que torne proveitosa a nossa reflexão desta tarde. Que assim seja. Então, meus amigos, nesse texto, é um texto longo, Sugestões, de André Luiz, recebido por Valdo Vieira, que está no livro Sol nas Almas. E realmente é mais uma mensagem que é um sol nas nossas almas. E André Luiz nos chama aqui a atenção para aqueles momentos em que nós estamos vivendo normalmente, né, rotineiramente, mas que muitas vezes imaginamos estarmos sobrecarregados, pesados e arrastando os nossos pés, como ele mesmo diz, ao invés de movimentá-los, imaginamos-nos carregando chumbo. Parece que ampliamos um pouco, né, o pensamento que nos chega, o sentimento que nos chega. Se julgas que os braços doem, ei-los que se mostram magoados, qual se estivessem realmente contundidos. Então, se começamos a julgar que algo está acontecendo e fazer com que aquilo continue em nosso pensamento, insista e nós continuemos insistindo nesse pensamento que nos é insuflado, certamente vamos passar a acreditar que estamos realmente sentindo aquilo. É claro que em alguns momentos somos acometidos, né, pelas doenças físicas, sabemos que todas elas são oriundas da alma, mas precisamos estar atentos aos nossos pensamentos excessivos. E aqui percebemos que André Luiz nos chama a atenção quando damos um peso maior às nossas crises, às nossas tribulações, exageramos muitas vezes, inventamos também doenças com o nosso psiquismo também doentio, adoecido. Então ele já começa chamando-nos a atenção para esses nossos pensamentos, o que nós imaginamos. Ele utiliza, né, a palavra, o verbo imaginas, né? Então cuidado com o que nós imaginamos repetidas vezes. E ele também nos chama a atenção aqui que há momentos realmente, né, em que nossos pés e nossas mãos, eles sofrem prejuízos que realmente são manifestados através de algumas afecções nas articulações, nos nossos músculos. Sim, né? E nós podemos também, neste momento, fazer o oposto. Se estamos acometidos de dores musculares, dores nos nossos braços, nossas pernas, nossos pés, podemos também tentar nos convencer de tê-los fortes, robustos, sem dor. E fazer esse jogo do contente, né? E dessa forma, o nosso pensamento nos livrar, né, de alguns empeços. Basta que tenhamos vontade, força de pensamento. Então ele diz, se nós nos convencemos de tê-los fortes, livres, robustos, nós podemos manejá-los, nos movimentar. Lembrando aqui a nossa querida irmã Alcione, que conversa de vez em quando com seu joelho, né, que dói, e ela fala nas aulas, e ela agradece por ele, mesmo doendo, mas é ele que suporta ali, né, o peso, o momento de trabalho que é necessário, estar sentada. Então, por que não imaginarmos também os nossos membros fortalecidos, mesmo que estejam,
né, naquele instante adoecidos. É vibração, é força, é pensamento. Há um pensamento também, uma frase, né, de Chico Xavier, e ele diz assim: quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Olha que interessante, né? Como Chico aqui nessa frase nos fortalece em relação ao que André Luiz nos convoca. E aí, André Luiz continua dizendo que essas sugestões vagam daqui para ali e invadem-nos a emotividade, principalmente através do olhar e da audição. Olha que interessante, meus irmãos, é o nosso olhar. Ele não diz que nós vemos, ele fala que nós olhamos, né? Através do nosso olhar, porque o olhar ele é mais lento, ele é mais profundo, ele é mediador, ele reflete nos dá a sensação de reflexão, nos reflete algo que nós paramos para analisar, né? Enquanto ver é mais imediato. Não, ele diz que as sugestões vagam daqui e dali e invadem-nos a nossa emotividade, principalmente através do que nós olhamos, porque quando olhamos nós paramos para olhar, e através da audição, através do que ouvimos. E ele diz, em todas as províncias da atividade humana. Então, seja em qualquer campo, essas sugestões aparecem no trabalho, em casa, em qualquer circunstância, na rua, nos coletivos, enfim. E requisita-nos também emotividade e atenção. Então, mais uma vez, coração e pensamento, emotividade e atenção. Então, quem não se recorda, né? Quando eu estava lendo, estudando, eu lembrei imediatamente daquela fábula dos 3 macaquinhos sábios. Quem não se lembra, né? Essa fábula, ela recorda um ensinamento muito importante e que no Japão é considerada uma regra de ouro. E os 3 macaquinhos sábios, Mizaru, Kikazaru e Yazaru, que significa exatamente o olhar, o ouvir e o falar. E Zaru, que quer dizer negar, não, não, né? Trata-se então desse provérbio japonês que vem de uma lenda budista e nela os macaquinhos são usados para representar o ciclo da vida humana e nos ensina a não fazer o que não queremos atrair para a nossa vida. O provérbio diz: não fale mal, não veja o mal e não ouça o mal. Então, os 3 macaquinhos aparecem, né? Não fale o mal, não veja o mal e não ouça o mal. E é muito interessante pensarmos que quando paramos para ouvir o mal, para enxergar esse mal e para falar o mal, nós acabamos nos comprometendo e perdemos a harmonia. E, ao contrário, né? Esses sentimentos, quando eles são negativos, paramos para ouvir o mal, né? Paramos para ver, para falar o mal, nós, ao contrário de promovermos a harmonia, estamos espalhando
esse mesmo mal. Então, é muito importante, né, considerar que essa autossugestão, ela acaba fazendo com que nós assumamos, né, uma importância, que nós passemos a dar uma importância muito grande a essas autossugestões que nos acometem diariamente. Precisamos estar atentos, porque cada autossugestão, aquelas que nós insuflamos a nós mesmos, que nós ficamos ali repetindo, e que acabamos por recolher para nós, quando negativas, só vão nos fazer mal, nos trazer a sensação de estarmos mal. Então, meus irmãos, André Luiz continua dizendo: razoável considerar, contudo, que apenas a autossugestão assume bastante importância para nós. Então, aquilo que nós nos autossugestionamos, que nós recolhemos, né, pegamos para nós, essa ideia repetida que nos insufla, que vem aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, nós passamos a valorizá-la, supervalorizá-la muitas vezes, com os recursos da nossa imaginação. Muitas vezes aquilo, né, aparece no nosso pensamento e ao invés de tentarmos deixar de lado, não reter, jogar fora, nós começamos a, como diz no popular, a cozinhar, né? A repetir, a fazer com que o nosso pensamento fermente naquilo, repetindo, muitas vezes, através dos recursos da nossa imaginação. Começamos a criar muitas vezes, até o que nem existe. E daí em diante, é impossível estimar até que ponto lhe suportaremos a atração e a influência. Olha que interessante que André Luiz nos faz refletir. Nós começamos a valorizar tanto, que acabamos por não suportar, né? Até que ponto suportaremos essa influência? E é aí que começamos a nos perturbar, né? Então, o próprio Emmanuel nos diz em muitas de suas mensagens que o pensamento é onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza e reflete o grupo moral a que pertencemos. Esse pensamento está no livro Seara dos Médiuns, que é um livro maravilhoso, e Emmanuel nos diz que esse pensamento é onda criadora e ela se integra com outras ondas criadoras de pensamento, com as quais se harmoniza, e aí passa a refletir o grupo moral a que pertencemos. Ora, né, nós alimentamos em nós essas autossugestões, quase sempre infelizes, nos fixamos nelas e ainda as supervalorizamos, retroalimentando, realimentando esse pensamento, muitas das vezes pensamentos infelizes. Então ele diz que é importantíssimo, torna-se necessário compreender que és a única autoridade capaz de permitir ou não permitir o trânsito desse ou daquele pensamento nas vias da alma. Só nós, meus irmãos, podemos permitir ou não permitir o trânsito desses pensamentos negativos na nossa alma. Então, ele também, o próprio Emmanuel, também no livro Seara dos Médiuns, no livro Pensamento e Vida, também nos fala que só através da vontade nós seremos essa autoridade. Então, para que nós
não permitamos o trânsito desses pensamentos que só nos trazem mal, que só nos fazem ficar tristes, deprimidos. E aí, em outro pensamento também de Emmanuel sobre a vontade, ele nos adverte: a vontade é o impacto determinante. Só ela, só a vontade, é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Para que nos harmonizemos, precisamos ter vontade, força de vontade. Mudar aquele pensamento que não nos serve. Também está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Então, André Luiz, na sua mensagem, continua dizendo: para que nós selecionemos as nossas opiniões, os nossos juízos, as nossas lembranças, os temas, mas não nos esquecendo de joeirar, separar, né? Separar o que é bom do que não é bom. Ele nos traz essa observação importante, escolhendo, separando o bom do mal, o bem, né, do mal. E aí ele ainda diz: incessantemente nesse nosso campo íntimo, na experiência cotidiana, é no dia a dia. Por isso precisamos estar atentos. A lei de afinidade rege tudo. Então, essa lei de afinidade que rege tudo, nosso pensamento faz-se canais, entra em ondas e harmoniza-se com o pensamento que tiver ali propício, de acordo com a nossa afinidade, de acordo com o que nós estamos pensando, né? De acordo com as nossas vibrações. Observemos os nossos pensamentos, as nossas afinidades. E é aí que atraímos, né, outras afinidades que se aproximam de nós. Atraímos de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós vibramos, nossas afinidades pensamentais. Observa acima de tudo, nos diz Emmanuel também, a onda em que te situas. Olha que interessante. Em que ondas nos situamos? E aí André Luiz diz que cada inteligência é um centro de ação atuante e fermentiva na coletividade. Cada um de nós pensando, meus irmãos, na coletividade, fermenta-se, aumenta-se, né? E se não aprendemos a usar o crivo da razão para reter o bem e alijar o mal, nós somos suscetíveis de cair nessa função de joguetes da perturbação. E muitas vezes sem perceber mesmo, por isso que precisamos estar atentos, né? Estamos vivendo esse momento de transformação planetária, momento de muita obsessão coletiva, que nós possamos vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E ele ainda diz, André Luiz ainda diz na mensagem, que 90% dos processos obsessivos que conturbam toda a humanidade se instalam nas brechas morais. É aí que nós caímos. Nós sabemos disso. E muitas vezes nós fugimos instintivamente, quase sempre, a responsabilidade de vivermos, muitas vezes, em nada nos incomodando, com escolha de atitude. Eu quero agir assim e acabou, sem se preocupar se essa nossa atitude no dia a dia, no cotidiano, se essa nossa atitude vai fazer com que nós magoemos o outro, magoemos quem está perto de nós, quem quer o nosso bem. A escolha de vivermos apáticos em relação ao outro tem sido
muitas das nossas escolhas. É triste pensarmos nisso. Vivermos apáticos, frios em relação à dor do outro, os seus problemas, as suas tribulações, a frieza, a indiferença em relação à dor alheia. Tudo isso é muito triste, meus irmãos. Muitas vezes agimos de maneira instintiva e não queremos nem saber se magoamos ou não, não voltamos para desculparmos-nos, né? E nós já conhecemos o versículo de Mateus, que está no capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é o que nós estamos vivendo, né? Muita separação, muitas brigas, muito egoísmo, muita falta de amor, muita frieza. É perceptível. Muitas pessoas que dão amor recebem muitas vezes o rancor, o ódio, a falta de atenção, a discriminação, o preconceito. Nós não temos, na verdade, constância, não temos constância nem fidelidade ao Cristo. Nos perdemos muitas vezes de nós mesmos, do nosso eixo, da nossa essência. Em que onda nos situamos? Em que onda estamos quando nós nos perdemos da nossa essência? Perdemos aquela nossa pureza primeira, aquela nossa doçura. E André Luiz nos diz aqui que semelhantes irmãos nossos, nós também, e semelhantes irmãos nossos, costumam abrir liberalmente as portas do coração para o mal, desde que o mal apareça melífluo, em forma de mel, açucarado, doce, né? E cerram as portas do coração desavisados. Cerram as portas do coração ao bem que surge, como ele diz, sem os berloques da fantasia, sem os enfeites, sem os adornos. E com isso complicam-se e complicam os outros, estabelecendo infortúnio e discórdia. A nossa querida amiga Alcione sempre repete que o bem anda de pantufas, enquanto o mal faz barulho, os guizos, os sinos tocam. O bem é silencioso, muitas vezes pede sacrifício. E o mal, não, o mal surge enfeitado, adornado, esse que chama atenção. Tal qual me faz lembrar aquelas propagandas que hoje, graças a Deus, são proibidas, né? De cigarro, em que era uma trilha sonora lindíssima, né? Um cenário maravilhoso, paradisíaco, e a propaganda era de cigarro. Então, aquele momento ali, né? Aquela coisa linda, natureza, mas era o mal sendo espalhado, né? Sendo trazido como uma propaganda, divulgado, né? E André Luiz nos diz, não nos iludamos, ninguém pode atender a todos os chamamentos que nos acenam, claro que não, e nem devemos. Ninguém consegue acertar sem analisar. Se absorvermos tudo, se tivermos que reter tudo que nos vem no pensamento, nos vem no coração, entraremos nessa onda de perturbação. Temos o conhecimento, meus irmãos, e a nossa postura precisa mudar. Nós já não podemos nos permitir que o mal entre nosso coração de maneira desavisada. Precisamos pensar, analisar, refletir, observar, enxergar o que está diante de nós. Precisamos analisar sempre
diante desses chamamentos que nos acenam. E já não podemos mais seguir as insanidades que o mundo nos oferece. Nós já sabemos, erramos porque ainda somos pecadores, somos pequeninos, somos insistentes ainda no mal. Precisamos fazer escolhas. É chegada a hora de fazermos escolhas, escolhendo, separando o bom do mal, separando, selecionando, joeirando, como nos diz André Luiz. E ele diz, terminando, que o Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Diariamente é preciso dividir essas sugestões que o mundo nos oferece. Não podemos guardá-las todas, porque muitas não servem. Subtraindo as que não servem, somando as que demonstrem proveito justo e multiplicando-as para que tenhamos estrada limpa e visão segura ao levantamento do mundo melhor. Ele nos instrui, meus irmãos, para que subtraiamos o que não nos serve pensar nem sentir. Primeiro sentimos, depois pensamos. E há uma frase também maravilhosa de Emmanuel que está coadunando perfeitamente com o que estamos aqui comentando. Emmanuel nos diz: educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Se nós nos educamos, nós conseguiremos assimilar as forças espirituais que vão trazer luz. Precisamos então estudar. E ele ainda diz: serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. É o trabalho. Quando trabalhamos, nós temos a condição de atrair forças espirituais que vão só nos abençoar, vão nos amparar, nos proteger. E ele ainda diz: educa-te e assimilarás as influências das forças espirituais que iluminam. Isso é muito bonito e muito importante para todos nós. Queremos estar na luz, precisamos estar na luz. E ele nos diz ainda que é preciso reverenciar o serviço, buscar o serviço. Há uma frase também que está no livro Seara dos Médiuns, que ele diz que é preciso disputar o serviço, abraçar o serviço com o espírito de renúncia em favor do próximo. Então, meus irmãos, sem esforço e vontade, não chegaremos a lugar algum. Oração, paciência, mudança de atitudes é o que nós precisamos. Analisemos as sugestões que nos tomam o coração e o pensamento e reflitamos. Vibremos alto e para o alto. Assim também brilhe a vossa luz, que possamos ser luz. E ainda outra sugestão muito bonita: orai e vigiai. Multipliquemos e sustentemos em nossas existências todas essas sugestões que são divinas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecemos esses instantes aqui reunidos em oração, reunidos em pensamento, em coração, em torno das lições, das sugestões trazidas pelo nosso querido André Luiz nesta página belíssima. Que possamos ouvir, Senhor, as tuas sugestões, as sugestões que poderão ser insufladas em nossos corações, para que cresçam ali como trigo a germinar e que possam, através
da oração e do trabalho diário, fazer com que entremos em sintonia com o mais alto, a fim de que, com a nossa reforma íntima, com a nossa reforma espiritual, possamos um dia alcançar esse caminho que nos leva a Ti, Senhor. Esse caminho que nos fará melhores, nos tornará um dia, quiçá, perfeitos. Fica conosco, guarda-nos, ilumina-nos, ampara a nossa escola Jesus Cristo, os nossos irmãos, os nossos amigos, e fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja.